O duplo regime curatelar inaugurado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, apresentação de aspectos civis e processuais. Gabriela Espósito. Introdução. Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, EPD, muito vem se discutindo acerca do novo regime jurídico aplicável às pessoas com deficiência. Em virtude das alterações dos arts. 3º e 4º do Código Civil da Verde a doutrina acerca da possibilidade de declarar a incapacidade das pessoas com deficiência mental ou intelectual e, como consequência, sobre a aplicação da curatela às pessoas com deficiência. Este trabalho se propõe a analisar o regime curatelar aplicável às pessoas com deficiência mental ou intelectual, visto que são essas pessoas que podem vir a serem submetidas à curatela. Com essa finalidade, antes de adentrar propriamente na apresentação do duplo regime curatelar, optou-se por tratar sobre a possibilidade de as pessoas com deficiência serem consideradas incapazes, apesar da regra ser a da capacidade civil da pessoa com deficiência mental ou intelectual. Análise das alterações nos arts. 3º e 4º do Código Civil e o regime jurídico aplicável às pessoas com deficiência mental ou intelectual. Até a entrada em vigor do Estatuto, o Código Civil-2002 apresentava o regramento das incapacidades prevendo a incapacidade das pessoas com deficiência em decorrência de impedimentos/limitações mentais e intelectuais. As alterações dos artigos 3º e 4º do CC instituídas pelo EPD garantem a essas pessoas uma nova condição no mundo jurídico, além de garantir um novo olhar ao tema. Os artigos referidos passaram a vigorar com a seguinte redação. Art. 3º são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Art. 4º são incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer. E, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Segunda, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Terceira, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Quarta, os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Percebe-se, pelo texto dos novos artigos do CC que, a partir da entrada do Estatuto, há uma desvinculação entre deficiência e incapacidade. Com as novas redações deixa-se de associar deficiência como causa justificante para ausência, redução ou incompletude de discernimento, visto que se passa a vislumbrar que, a despeito da deficiência, a pessoa poderia ostentar alguma capacidade para exercer os atos da vida civil. Assim, as pessoas com transtorno mental, por exemplo, deixaram de figurar no rol dos incapazes, com exceção dos ébrios habituais, viciados em tóxicos e pródigos diagnosticados com transtornos. Além das alterações promovidas pelo EPD nos arts. Terceiro e quarto, o Estatuto reconhece a capacidade das pessoas com deficiência no art. 6º e no caput do art. 84, estipulando que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Ademais, como consequência do reconhecimento da capacidade da pessoa com deficiência e das alterações promovidas nos arts. Terceiro e quarto, o EPD altera a disciplina do art. 1767 do CC. Esse diploma, regulando a curatela dos incapazes,
antes da alteração promovida pelo Estatuto, estabelecia que se sujeitavam à curatela. E, aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil; segunda, aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua vontade; terceira, os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; quarta, os excepcionais sem completo desenvolvimento mental. Após a mudança, passou a vigorar da seguinte maneira: estão sujeitos à curatela, e, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; segunda, revogado; terceira, os ébrios habituais e os viciados em tóxico; quarta, revogado; os pródigos. Uma das funções do EPD foi justamente reduzir a vulnerabilidade das pessoas com deficiência, para tentar ultrapassar as consequências das privações sofridas por elas ao longo das codificações brasileiras. Sem dúvidas, a desvinculação entre deficiência e incapacidade é o maior símbolo dessa nova tentativa do legislador. Pode-se dizer que ela é fruto do estágio de proteção a esse grupo de vulneráveis pelo direito brasileiro, que envolve promover a proteção com respeito às diferenças, com base no que a doutrina alemã denominou de Solidarprivatrecht, ou seja, um direito privado solidário, que simboliza uma perspectiva mais solidária e fraterna do direito privado nacional. As pessoas com impedimentos mentais ou intelectuais e, especificamente, as pessoas com transtornos mentais apresentam determinadas características que as diferenciam das outras pessoas, fragilizando-as, mas são, sem sombra de dúvidas, seres humanos completos e que merecem esse reconhecimento e respeito no tratamento jurídico que lhes é dado. Além disso, é importante destacar que o desenvolvimento dos transtornos mentais é uma tendência crescente, não só no sentido do aumento das pessoas que os desenvolvem, mas, também, no crescimento das características que passam a ser categorizadas como transtorno mental. Com essa nova realidade, a desvinculação entre a presença de um transtorno e a imediata categorização de incapacidade passa a ser uma forma de reconhecimento do direito brasileiro da complexidade do tema, aceitando a realidade de que os transtornos mentais não são, necessariamente, incapacitantes, garantindo assim a participação efetiva das pessoas na sociedade. Cumpre deixar claro que, apesar de desvincular deficiência e incapacidade, não se pode defender que não há mais possibilidade de uma pessoa com deficiência ser declarada incapaz com base no ordenamento jurídico brasileiro. Explica-se. A supressão realizada pelo EPD no CC retirou as hipóteses de limitação à capacidade de agir que versavam sobre ausência, ou redução, de discernimento, que antes eram vinculadas à presença de uma deficiência, além de suprimir a hipótese de incapacidade dos excepcionais, sem desenvolvimento mental completo. Contudo, manteve no sistema a incapacidade daqueles que não puderem exprimir vontade, que acaba por envolver o discernimento daquele que a manifesta, visto que só se pode qualificar um ato volitivo como livre e consciente, se presente o discernimento. Com isso, nota-se que a opção legislativa de impossibilidade de exercício de determinados direitos, e, em consequência, de invalidade dos atos praticados pelos sujeitos discriminados, agora está, e para frisar, somente agora, pós-reforma, associada às hipóteses em que se encontra uma inaptidão para expressar a vontade validamente, de forma consciente.
Isto porque a declaração de vontade, ou seja, a efetiva exteriorização da vontade humana é o elemento nuclear do suporte fático dos atos jurídicos stricto sensu e dos negócios jurídicos, fatos jurídicos que hão de passar pelo plano da validade. No caso das pessoas com deficiência, a pressuposição de que suas vontades estariam viciadas em razão de um transtorno mental, por exemplo, foi afastada com a evolução da pesquisa nas áreas de psiquiatria e psicologia. Porém, essa evolução ocorrida nas áreas citadas, somente agora, pós-EPD, foi efetivamente integrada ao ordenamento jurídico. Se não for o caso de impossibilidade de expressão de vontade, frisa-se, novamente, as pessoas com deficiência são capazes. Contudo, merece ser destacado que o reconhecimento da condição de capaz não implica uma total aptidão fática de realização pessoal de quaisquer atos, já que existem mecanismos à disposição das pessoas com deficiência para auxiliá-las na prática de determinados atos. Elas, a depender da deficiência, e da maneira com que essa deficiência impacta nas suas vidas, podendo expressar suas vontades, têm total autonomia para gerir suas vidas, inclusive para verificar se necessitam ou não de apoio e requerer a instauração de medidas criadas pelo EPD. Diante da possibilidade de se verificar pessoas com deficiência capazes e pessoas com deficiência incapazes, é essencial entender a proteção jurídica fornecida pelo ordenamento a ambas, após a entrada em vigor do EPD. Para isso, aponta-se o surgimento de dois novos institutos, a tomada de decisão apoiada e a curatela de apoio, ambos que servirão às pessoas com deficiência capazes. Contudo, esta última, curatela de apoio, convive com a curatela dos incapazes, instaurando um duplo regime curatelar no sistema jurídico brasileiro que é o objeto de estudo central deste trabalho. Duplo regime curatelar. Linhas introdutórias. A curatela pode ser entendida como um instituto pelo qual o curador fica responsável, após o processo de interdição, por administrar tanto os bens, como a pessoa do curatelado. O instituto era, tradicionalmente, voltado ao maior considerado incapaz, buscando, além de proteger o tráfico jurídico e terceiros, a proteção desses adultos para auxiliá-los na prática de determinados atos. A curatela está prevista, no ordenamento jurídico do Brasil, desde os tempos coloniais, originariamente nas ordenações filipinas, e nele se mantém até os dias atuais. Após o EPD, o Instituto passou a atender novas finalidades. É fundamental compreender, assim, o âmbito de funcionamento dele diante da nova disciplina. Apesar da alteração mencionada no art. 1767 do CC, permanece, evidentemente, no sistema jurídico, a curatela dos incapazes, já denominada pela doutrina de curatela interditiva, imposta aos sujeitos descritos nos incisos desse artigo, que tem correspondência com o que dispõe o art. 4º do CC. Essa curatela será aplicável aos incapazes, inclusive às pessoas com deficiência incapazes, assim consideradas, não pela deficiência, mas pela impossibilidade de manifestação de vontade, por serem ébrias habitual, viciadas em tóxicos ou pródigas. Em linhas gerais, o procedimento de curatela interditiva pode ser promovido pelos legitimados no CPC, art. 747, devendo o autor, segundo art. 749, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso,
para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Tem o autor, ainda, o dever de juntar laudo médico para provar tais alegações. Após instauração do processo de interdição, o juiz deve realizar a entrevista do interditando, podendo tal entrevista ser acompanhada por especialista, art. 751, 2 graus do CPC, além de poder requerer a oitiva de parentes e de pessoas próximas, 4 graus do mesmo dispositivo. Essa entrevista serve para o que juiz tome ciência da vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à capacidade do interditando para praticar atos da vida civil. O interditando, caso não tenha requerido a medida, tem prazo de 15 dias para impugnar o pedido e continua sendo autorizado pelo 2 graus do art. 752 a constituir advogado. Após o prazo para impugnação, far-se-á a produção de prova pericial, a fim de avaliar a capacidade do interditando para a prática dos atos da vida civil, devendo o laudo indicar os atos para os quais haverá necessidade de curatela. Em momento seguinte, o juiz proferirá sentença em que decretará a instauração da medida, nomeará curador e fixará os limites da curatela. O artigo 755 do CPC estabelece que, na sentença de interdição, o juiz, além de nomear o curador, fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito e, para tanto, deve considerar as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências. Apesar de a redação do caput do art. 755 do CPC afirmar que a sentença decreta a interdição, a eficácia da sentença de interdição é tema que gera divergência na doutrina. Maurício Requião entende que a sentença declara a interdição e, embora sujeita a recurso, produz efeito desde logo tendo qualquer recurso contra a sentença que declara a interdição, somente efeito devolutivo. Barbosa Moreira afirma sobre o tema: a causa da incapacidade é a alienação mental, não a sentença de interdição. Corretissimamente se dirá, portanto, que a incapacidade não é gerada, mas apenas reconhecida pela sentença, daí não se infere, todavia, que a decretação da interdição seja ato meramente declaratório. Interditar uma pessoa não se reduz, em absoluto, a proclamar-lhe, pura e simplesmente a incapacidade. Vistas as coisas por tal prisma, não se pode deixar de perceber no ato feição constitutiva. Percebe-se, então, que para o autor a sentença de interdição contém eficácia constitutiva, ao decretar a interdição. Apesar de ter eficácia constitutiva, a projeção dos efeitos ocorre ex nunc. O efeito primordial da sentença, que é a sujeição do interdito à curatela, não é passível de se projetar ao passado. A retroeficácia de que se cogita precisamente consistiria na invalidação de atos praticados, antes da interdição, pelo incapaz. Barbosa Moreira explica que se já existia alienação mental, os atos praticados seriam nulos, e para ele poderiam ser declarados nulos incidenter tantum. Porém, à época de sua obra, as pessoas com deficiência ainda estavam sob o manto da legislação que poderia os declarar absolutamente incapazes, tornando a nulidade de seus atos defensável. Com a mudança no regime das incapacidades, é o caso de reconhecer que a interdição não invalida automaticamente os atos praticados antes da decisão,
constituindo-se apenas material probatório para possível ação anulatória. Apesar de no projeto do CPC tal entendimento tenha sido concretizado nos 5 graus do art. 755, o dispositivo não permaneceu em vigor. Após a constituição da curatela aos incapazes, e, com isso, após a declaração da incapacidade, os atos contidos na sentença de instituição da curatela como atos que necessitam de curador para serem praticados serão inválidos se praticados sem o curador, visto que conforme art. 171 do Código Civil, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico, e, por incapacidade relativa do agente. Ao lado da curatela dos incapazes, apresentada acima, o EPD enuncia no art. 84, 1 graus, que quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. Antes, como se viu, em seu caput, o legislador esclarece que as pessoas com deficiência são capazes em igualdade de condições com as demais pessoas. Percebe-se, então, que o Estatuto, além de alterar o art. 4º e o art. 1767 do Código Civil, revogando qualquer menção, nesses dispositivos, a incapacidade das pessoas com deficiências em razão especificamente da deficiência, atribui-lhes expressamente plena capacidade, caput do art. 84. Nada obstante, aponta a possibilidade de submetê-las à curatela. Nesse novo quadro, então, a curatela deixa de ser instrumento apenas voltado a suprir incapacidade, para ser utilizada também em favor de sujeitos capazes no que interessa a este trabalho, pessoas com deficiência mental ou intelectual que estejam necessitando de uma proteção eventual. Pode-se dizer, assim, que, com o EPD, cria-se um novo tipo de curatela, a curatela das pessoas com deficiência capazes, que possam expressar vontade e não sejam ébrias habituais, viciadas em tóxicos ou pródigas, e que, eventualmente, julgam necessitar de apoio para a prática de determinados atos. Por essas razões, a curatela prevista no 1 graus do EPD vem recebendo da doutrina o nome de curatela de apoio. Trata-se, portanto, de um regime jurídico especial de instituição de curatela em favor da pessoa capaz com deficiência. Interessa, pois, apontar quais são as características desse regime especial, buscando apresentar um quadro comparativo entre ela e a curatela interditiva. O regime jurídico especial disciplinador da curatela de apoio. A locução conforme a lei, utilizada na parte final do 1 graus do art. 84, diz respeito à atração do regime geral de curatela dos incapazes, do Código Civil, no que for compatível ao alcance das finalidades da curatela das pessoas com deficiência, reconhecidas pelo caput como capazes, ou seja, a curatela de apoio. Conforme adiantado acima, ao lado da curatela de apoio, permanece em pleno funcionamento no regime jurídico brasileiro a curatela interditiva. Os sujeitos que podem ser submetidos a esse tipo de curatela interditiva, são os que estão descritos no art. 1767 do Código Civil, observadas ressalvas feitas pela lei, como é o caso da limitação de conteúdo imposta à curatela do pródigo. Constata-se, assim, diante da análise do Código Civil e do EPD, a coexistência de dois regimes jurídicos de curatela no direito brasileiro, de um lado, um regime geral de curatela, regulado pelo Código Civil e procedimentalmente pelo Código de Processo Civil,
construído tendo por premissa a tutela dos sujeitos incapazes, anterior ao advento do EPD e, de outro, um regime especial de curatela destinada a oferecer instrumentos de exercício de autonomia às pessoas com deficiência capazes. As normas do regime geral serão aplicáveis ao regime especial, desde que omissa a legislação especial e diante da compatibilidade das normas gerais com as especificidades estipuladas pelo regime especial. Assim, normas do EPD indicam o regime jurídico da curatela de apoio, enquanto as normas do CPC e do Código Civil alimentam a tutela dos incapazes e dos capazes com deficiência, no que com essa última função forem compatíveis e desde que no regramento do EPD não exista regra específica. Requisito do regime especial: necessidade da curatela de apoio. O Estatuto, ao determinar, após o reconhecimento da capacidade plena das pessoas com deficiência, que elas serão submetidas à curatela quando necessário, não apresenta quais critérios preencherão esse conceito indeterminado. Agiu corretamente. Explica-se. Se não são mais incapazes, as pessoas com deficiência deverão se submeter à curatela quando entenderem ser necessária a medida. Elas, possuidoras de capacidade plena, e, por isso, aptas a manifestar vontade, devem gerir sua deficiência e a eventual necessidade de auxílio para a prática de atos. Então, o juiz estará limitado à análise do apoio requerido pela pessoa com deficiência na petição inicial ou por quem o faça, com sua anuência, não podendo, na sentença, constituir curador para atos que não foram requeridos. Desse modo, não parece ser compatível com o regime especial alguns dispositivos do regime geral. Por exemplo, o art. 755 do CPC, que indica que o juiz fixará os limites da curatela, de acordo com o estado e o desenvolvimento mental do interdito, não pode ser aplicado à curatela de apoio. Com isso, o magistrado deve se limitar a avaliar as alegações e provas da necessidade de auxílio e a compatibilidade delas com os atos descritos pelo requerente como necessários. A limitação da curatela de apoio aos atos de natureza patrimonial ou negocial. Também importa destacar uma característica essencial da curatela de apoio: a limitação ao seu conteúdo. Desde o Código Bevilacqua, até o advento do EPD, a curatela detinha um caráter patrimonial, ou seja, a preocupação do legislador se voltava à tutela e à administração dos bens do curatelado. Entretanto, a instauração da curatela possibilitava uma quase completa mitigação da personalidade do interditado, porque a lei não estipulava que a medida era limitada aos atos de natureza patrimonial. Contudo, no terceiro do art. 84 do EPD, o legislador previu expressamente que a curatela de pessoa com deficiência é medida protetiva extraordinária e que deverá ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, durando o menor tempo possível. Confirmou-se, então, a curatela como medida in extremis, que somente poderá ser utilizada nos limites da necessidade do curatelado. Mas, além de expressamente firmar a temporariedade e o caráter excepcional da medida curatelar da pessoa com deficiência, o EPD apresentou uma limitação ao seu conteúdo. No art. 85 estabeleceu limites, de modo que a curatela da pessoa com deficiência somente afetará a prática de atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, preservando, assim, a autonomia referente ao exercício dos direitos existenciais. Com isso, não há mais que se vincular a curatela à substituição de vontade.
Ademais, o Estatuto enumera, no parágrafo 1º do art. 85, exemplificadamente, direitos cuja administração a curatela não alcançará, como o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Posterior ao EPD, o projeto de lei no 757 de 2015, dos senadores Antônio Carlos Valadares, Paulo Paim e outros, no texto inicial, propôs alteração à redação do art. 85 do EPD e a inserção de um quarto parágrafo. Segundo a proposta, o dispositivo enunciaria que: art. 85. A curatela das pessoas com deficiência será limitada aos aspectos considerados estritamente necessários para a defesa e a promoção de seus interesses, preferencialmente limitando-se aos atos e negócios jurídicos de natureza patrimonial, respeitada a maior esfera possível de autonomia para os atos da vida civil. Quarto, as limitações previstas no primeiro deste artigo não se aplicam nas hipóteses excepcionalíssimas do art. 1772 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Percebe-se que a tentativa dos senadores foi de não mais limitar a curatela aos atos patrimoniais, mas apenas preferencialmente aos atos dessa natureza. Tal iniciativa se manteve no substitutivo proposto pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa sob a relatoria do senador Telmário Mota. Entretanto, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob a relatoria da senadora Lídice da Mata, rejeitou as alterações propostas, conservando o texto original do Estatuto. Nesse sentido, preserva-se ao curatelado capaz a sua autonomia privada em relação aos direitos de personalidade, não sendo possível limitar o exercício de situações subjetivas personalíssimas. Assim, o curador da pessoa com deficiência capaz deve atuar com a finalidade de facilitar a compreensão e prestar o adequado auxílio ao curatelado, seja, por exemplo, declarando a vontade deste a terceiros, traduzindo informações de maior grau de complexidade em linguagem simples e compreensível, ou, de modo mais ativo, formulando proposições sugestivas ao curatelado a fim de ajudá-lo em certas escolhas, vg, concluir contrato de locação de imóvel residencial, promovendo, enfim, na maior medida possível o discernimento do deficiente para a prática de atos da vida negocial. Percebe-se, então, uma alteração substancial da forma como o curador se mostra na relação entre ele e o curatelado. Especialmente na curatela da pessoa com deficiência, ele passa a prestar um auxílio ao curatelado para o melhor entendimento das questões. Sem mencionar o tipo de curatela, Heloísa Barbosa assegura que a possibilidade de interdição no âmbito dos direitos existenciais permanece no sistema de forma excepcional, mediante decisão judicial. Tal medida, segundo a autora, pode vir a ser instaurada para a proteção ou benefício da pessoa com deficiência ou para a proteção de terceiro. A defesa da hipótese se dá pela convicção de que a plena capacidade das pessoas com deficiência não se pode dar com sacrifício de sua proteção e dignidade. Em sentido semelhante, o desembargador Francisco Loureiro, da Primeira Câmara de Direito Privado do TJSP, no julgamento da apelação civil 0307-037-84.2009.8.26.0100, afirmou que
Leitura rápida e superficial pode levar à conclusão de que todas as pessoas com enfermidade ou deficiência mental e que não tiverem condições de exprimir sua vontade por causa transitória ou permanente, antes consideradas absolutamente incapazes, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência deixaram de sê-lo, e não mais se sujeitam à interdição, cujo procedimento deixou de ter previsão legal expressa no Código Civil. No mesmo voto, o desembargador se manifestou acerca dos atos sobre os quais pode recair a curatela. Se a capacidade de entendimento e autodeterminação da pessoa com deficiência for, porém, reduzida em maior ou menor grau, afigura-se perfeitamente possível a recomendável a instituição de curatela ou do procedimento de tomada de decisão apoiada para a consecução de determinados atos, especialmente aqueles de ordem patrimonial. Ressalte-se que mesmo a curatela poderá ser parcial ou total, dependendo do grau de comprometimento das faculdades mentais do interessado, a ser avaliado por meio de perícia. Em suma, uma interpretação sistemática e teleológica do Estatuto da Pessoa com Deficiência impõe a conclusão de que as pessoas que não consigam exprimir sua vontade por causa transitória ou permanente, por exemplo, doença mental que reduza seu discernimento, devem ser consideradas relativamente incapazes, pois em geral conservam sua autonomia para a prática de atos de natureza existencial, relacionados aos direitos da personalidade, a exemplo dos direitos sexuais e reprodutivos, e aqueles relacionados ao planejamento familiar. Todavia, dependendo do grau de comprometimento das faculdades mentais da pessoa, poderá ela submeter-se à curatela total ou parcial, que abrangerá eminentemente os atos de natureza patrimonial e negocial, ou então optar pelo processo de tomada de decisão apoiada para a prática de atos diversos. É indispensável observar que o desembargador faz uso de expressões indicativas de que qualquer curatela deve preferencialmente incidir sobre atos patrimoniais, não sendo impossível, entretanto, encontrar situações em que a curatela, mas, nesse caso, somente a curatela interditiva, reservada aos incapazes, possa abranger atos de natureza personalíssima. Observar-se, então, que a manutenção da hipótese de incapacidade para aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade implica dizer que, se em decorrência de qualquer circunstância, entre elas a deficiência mental ou intelectual, a pessoa não consiga expressar sua vontade, ela será considerada relativamente incapaz, e será submetida à curatela interditiva com possibilidade de sofrer restrição para a prática de atos de natureza patrimonial ou não patrimonial. Esse entendimento advém não só pelo fato de o EPD ter apontado uma restrição de instituição de curatela apenas à curatela das pessoas com deficiência, mas também pelos textos dos arts. 749 e 751 do CPC que mencionam expressamente a necessidade de análise da viabilidade do interditando para a prática de atos da vida civil, sem, em momento algum, limitá-los aos atos negociais ou patrimoniais. A legitimidade para requerer a curatela de apoio. Ao tratar acima da curatela interditiva, mencionou-se que o CPC/15 estabelece, no art. 747, a legitimidade ativa para a ação de interdição. Esse dispositivo possui um rol maior que o CPC anterior, pois este não possibilitava a propositura pelo representante da entidade em que o interditando se encontra abrigado, sendo a legitimidade desses entes extraordinária, podendo atuar em conjunto ou isoladamente. É importante mencionar,
no tocante à legitimidade, a discussão acerca da autointerdição. O EPD, em seu art. 114, que alterou o Código Civil, incluiu no art. 1768, rol de legitimados para promover a curatela, o inciso 4º, que define o próprio interessado como apto a requerê-la. Porém, o CPC não elencou no art. 747 o interditando como legitimado, e mais, revogou o art. 1768, após a entrada em vigor do Estatuto, sem observar a inserção feita no artigo revogado. Desse modo, num primeiro momento, se poderia assumir que a pessoa com deficiência só pode exercer a autointerdição no lapso temporal entre a entrada em vigor do Estatuto e a entrada em vigor do CPC. Fred Eddier Jr. defende que a revogação feita pelo CPC considerou a legislação civil da época, não sendo possível revogar o item que inseria a pessoa com deficiência como promovedora da curatela. Com isso, para o autor, mantinha-se no sistema a possibilidade de autointerdição. Entretanto, mesmo sem o posicionamento de revogação parcial do art. 1768, é plausível sustentar a autointerdição, com fundamento na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Assim, defende-se que de fato há no sistema a viabilidade do processo instituidor da curatela ser ajuizado pelo próprio beneficiário. Com essa premissa, passa-se a análise da seguinte questão: a curatela de apoio pode ser requerida pelos mesmos legitimados do art. 747 do CPC. Como já dito, no caput do art. 84, ficou fixada a capacidade plena da pessoa com deficiência. Já no 1 graus menciona-se que quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei e, continua no 2 graus, estatuindo que a curatela do 1 graus tem-se como alternativa à tomada de decisão apoiada. Apesar de o texto do 1 graus do art. 84 mencionar que a pessoa com deficiência será submetida à curatela, não faz sentido, diante da capacidade da pessoa com deficiência, vislumbrar hipótese de terceiros requererem a constituição de curatela, sem a anuência dela. Dessa forma, só será possível o deferimento da constituição da curatela de apoio por outro legitimado que não a própria pessoa com deficiência, se ela, sendo intimada no processo de constituição da curatela intentado por um dos legitimados do art. 747 do CPC, não impugnar o pedido nos termos do art. 752 do diploma processual, ou declarar expressamente a sua concordância. Isto porque, apesar da deficiência, o reconhecimento da capacidade garante o direito de se autogerir, inclusive para escolher qual a medida de apoio é mais adequada. Se, contudo, se verificar que não se trata de pessoa com deficiência capaz, mas sim de incapacidade, segue-se a regra do regime geral, com os legitimados especificados no art. 747 do CPC, incluindo o próprio interditando como legitimado. Com a premissa de que a legitimidade para requerer a constituição de curatela de apoio é da pessoa com deficiência, não se aplicará a essa curatela o disposto no art. 748 do CPC, que cuida da legitimidade do Ministério Público para promover a interdição. Validade dos atos praticados sem curador. Assim como na curatela interditiva, na curatela de apoio, com a instauração da medida, tornar-se necessária a presença do curador/apoiador para a prática dos atos descritos na sentença de curatela.
Evidente que a invalidade dos atos praticados pela pessoa com deficiência capaz sem o curador não terá o mesmo fundamento da invalidade dos atos dos incapazes, qual seja, o art. 171 do Código Civil. É certo que o juiz, na sentença de constituição da curatela de apoio, considerará, apesar da deficiência da parte, a sua capacidade de autogestão. Entretanto, declarará necessidade, apresentada pela própria pessoa com deficiência com sua anuência, de auxílio para a prática de certos atos negociais ou patrimoniais. Com isso estabelecerá restrições à capacidade que servem como proteção não só à pessoa com deficiência, mas também ao terceiro que com ela negocia. Trata-se de um requisito formal de validade dos negócios celebrados pela pessoa com deficiência capaz curatelada, que tem por consequência a presunção de validade dos atos praticados por ela, com auxílio de seu curador. Ocorre que, como afirmado, o Código Civil no art. 171 não traz essa hipótese de anulabilidade dos negócios jurídicos. Ao que parece, o referido dispositivo não foi compatibilizado com a nova sistemática do EPD, visto que a sentença que constitui a curatela, mesmo tratando-se da curatela de apoio, impõe a necessidade de auxílio para a prática de determinados atos. Assim, após a prolação da sentença, nada mais protetivo do que impor a presença do curador/apoiador para os atos descritos. A aplicabilidade do art. 171 a esses casos, contudo, trata-se de uma proposta de lege ferenda. Conclusão. Por tudo que foi apresentado, pode-se concluir que a pessoa com deficiência mental ou intelectual, apesar da nova disciplina dada ao regime das incapacidades pelo EPD que impõe a regra geral da capacidade civil plena, pode ainda ser considerada relativamente incapaz se enquadrar em algumas das hipóteses do art. 4º do Código Civil. Sendo relativamente incapaz, a pessoa com deficiência mental ou intelectual deve ser submetida à curatela interditiva. Porém, sendo capaz, mas observando que necessita de apoio para a prática de determinados atos, a pessoa com deficiência pode se valer, além da tomada de decisão apoiada, da curatela de apoio. Trata-se de uma curatela especial que tem características próprias, tais como legitimidade única da pessoa com deficiência e limitação de conteúdo que convive e se utilizada de normas da curatela dos incapazes, mas que com ela não se confunde.